Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. E nós leremos o versículo de número 15. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Paulo trata de um tema aqui, ou de alguns temas extremamente importantes, extremamente interessantes. Ele fala sobre aqueles que instruem e fala daqueles que geram, daqueles que lideram e daqueles que educam, que ensinam. O apóstolo nos fala sobre paternidade, e eu ampliaria para dizer paternidade, maternidade, num sentido daqueles que geram, pais e mães gerando. É interessante que ele se coloca como um pai espiritual. Mas quando se refere, ele se refere como aquele que gerou em si, que é uma ideia mais associada a uma ideia de maternidade, aquela que gera nela mesmo uma vida. O apóstolo Paulo usava muito este termo. Claro, eu não quero dizer que Paulo estava dizendo que era a mãe. Paulo se identificava como o pai espiritual. E quão importante é uma paternidade e uma paternidade responsável, uma paternidade comprometida. E hoje a igreja tem uma visão muito mais para instrutores ou para liderança do que para progenitores, para cuidadores verdadeiros de pais e mães, cuidando, guiando, orientando, guardando, protegendo, nutrindo, alimentando, ensinando, educando e, por fim, liberando aquela vida plenamente feita para que ela siga seu próprio caminho, dando àquela vida algo que todo pai e toda mãe deseja dar aos seus filhos, uma independência. E o apóstolo Paulo se coloca
como esta espécie de liderança, ele dizendo, vocês podem ter muitos instrutores. Essa palavra instrutor também pode ser traduzida como a palavra mentor. Embora vocês possam ter muitos mentores, vocês não têm muitos pais. Paulo não se posiciona contrário a que tenhamos instrutores, que tenhamos mentores, mas ele mostra que nós necessitamos, precisamos, até por uma questão de existência, de pais que nos geram. Se o filho não for gerado, não importa quão capaz, quão eficiente possa ser um instrutor, não haverá quem seja instruído. Não haverá quem receba essa mentoria. Hoje a igreja está, de certa maneira, com uma ênfase muito grande na mentoria. Temos mentoria de tudo hoje na Igreja de Cristo, especialmente na realidade da igreja em nossa nação, da realidade da igreja ocidental, como há uma visão de mentoria. E eu volto aqui a dizer, eu não estou buscando fazer uma crítica indiscriminada à mentoria. A mentoria pode ser boa e deve ser boa, mas a mentoria, para que possa acontecer, é necessário que exista a pessoa, a existência do filho, que será conduzido pelo seu próprio pai, que o apoiará, pela sua própria mãe, que o apoiará a uma boa instrução. Qual de nós, pais, não desejariam dar aos seus filhos a melhor instrução possível? Não gostaríamos de, tendo recursos, investir, não é gastar, é investir na instrução dos nossos filhos. Qual de nós não desejaria que o seu filho falasse vários idiomas, tivesse uma cultura geral ampla, fosse refinado na sua maneira de agir, extremamente educado? Qual de nós não investiria nisso? Nós investiríamos por quê? Por sermos pais que se preocupam, que desejam o melhor para os seus filhos. Então, eu quero, antes de mais nada, abrir aqui essa observação, que a mentoria, que a instrução deve ser um elemento complementar, um elemento que vem a completar o que nós damos aos nossos filhos, que é algo que só nós podemos dar, que é a formação do caráter, a formação dos valores que aquela pessoa terá, e com a instrução que ela receberá, ela usará bem ou usará mal a instrução segundo a formação que ela recebeu, a formação de caráter, a formação
moral. O apóstolo Paulo está, de certa maneira, falando isto à igreja, dizendo: vocês podem ter muitos instrutores, mas vocês não têm muitos pais. Eu sou um pai para vocês. Um pai que não somente os gerou, mas os formou, que transmitiu a vocês os valores. A igreja precisa possuir este sentimento familiar. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, chama a atenção para o amor familiar. O amor familiar é a palavra grega storge, que traduzido é afeição, é o afeto. Toda a família, para viver a felicidade e satisfação familiares, necessita de afeição, de afeto. O afeto do pai, da mãe aos seus filhos. O afeto dos filhos aos seus pais. O afeto de irmãos para com irmãos. Afeição. Sermos afeiçoados uns aos outros é algo que precisa existir na Igreja de Cristo. Nós não estamos na Igreja de Cristo apenas para transmitir instrução. Nossos púlpitos não são cátedras onde estamos transmitindo simplesmente instrução. A instrução, eu volto a dizer, é importante. E a boa instrução é extremamente importante. A igreja, ela em certo momento, na história da igreja, ela conquistou o seu espaço. Os templos foram agrandando-se até o ponto que se chamaram catedrais. E até hoje, quando nós pensamos na palavra catedral, nós pensamos num lugar bem grande, bem espaçoso, capaz de comportar uma multidão. Catedral vem de cátedra, que por sua vez vem de cadeira. Era o lugar do doutor, era o lugar do instrutor, do ensinador, do grande mestre. Multidões se reuniam para ouvir nesses grandes espaços sermões extremamente elaborados e profundos, instruindo o povo no caminho em que o povo devia andar. Mas hoje, quando eu e você pensamos numa catedral, nós pensamos num lugar grande, num lugar espaçoso, mas infelizmente vazio. Porque, meus irmãos, a instrução é importante, mas o afeto é essencial. A igreja não é uma escola, embora a igreja tenha ensino e deve exercer a tarefa de ensinar, de instruir.
mas a igreja, acima de tudo, é e tem que ser uma família. E nós temos que possuir afeição, e afeição uns pelos outros. O apóstolo Paulo nos fala sobre este sentimento que deve existir na igreja. E ele mesmo nos fala lá em Colossenses. Venha comigo a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 3. Paulo falando sobre a velha natureza, a nova natureza, a obra da regeneração que o Senhor faz na vida de cada um de nós, que só foi possível através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele, no versículo de número 12 desse capítulo de número 3, ele fala sobre como devem se portar e se relacionar os eleitos de Deus, os santos e amados do Senhor. Portanto, disse Paulo, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Aqui, esse versículo, onde diz, revistam-se de profunda compaixão, também pode ser traduzido como está em outras versões, revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Como eu gosto dessa tradução. Uma profunda compaixão é a manifestação de ternos afetos, afeição e ternura, ternos afetos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E ele acrescenta, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que ambiente que Paulo aqui desenha para nós. O ambiente que deveria ser todo o ambiente familiar. Todo lar cristão deveria viver isto. Todo o ambiente eclesiástico, toda a comunidade de irmãos em Cristo precisam viver isto. Afeição. O que é afeição? Afeição
é termos compaixão. Afeição é termos a manifestação de bondade, sermos bondosos uns para com os outros, de humildade, de mansidão, de paciência, nos suportando e mutuamente nos perdoando, nos suportando. Sabe, essa palavra suportar, ela assumiu em nossos dias uma ideia muito negativa, muito pejorativa até do termo suportar. Eu aguento a você. Eu te engulo, mas te engulo com a ajuda de alguma coisa, porque você não passa. Como nós usamos essa terminologia, usamos mais o você é insuportável. E um sinônimo disso, intragável, impossível de se tragar, impossível de se engolir. Você é insuportável. Mas a ideia de suportai-vos uns aos outros é a ideia de apoio. É a ideia de nos apoiarmos. É a ideia de dar suporte ao outro. Não é uma ideia simplesmente de aguentar manias ou um estado ranzinza de alguém. Não é essa a ideia que nós temos tanto numa maneira bem popular de dizer, de engolir sapo. Não é isto. Suportai-vos. Eu não digo que isto também não esteja implícito, essa ideia também não exista. Mas eu não suporto uma pessoa simplesmente aguentando os incômodos que aquela pessoa pode trazer à minha pessoa. Eu dou suporte, eu dou apoio, eu ajudo a equilibrar-se, eu ajudo a subir, eu ajudo a galgar o sonho daquela pessoa. Pais deveriam ter este sentimento. Sabe, como pai, eu entendo que nós, pais, temos muitos sonhos para os nossos filhos. E por vezes nos esquecemos que os nossos filhos têm seus próprios sonhos. E que nós deveríamos ser possibilitadores de sonhos, facilitadores de caminhos, para que eles alcançassem o que almejam, o que desejam. É interessante que na história de José, num determinado momento, José conta a seu pai e aos seus familiares o seu sonho. Era um sonho que ele havia tido, e havia tido da parte do Senhor. E o sonho era uma profecia, o sonho era uma revelação, e Jacó interpreta aquele sonho para José e os demais, e até se indigna com seu filho José, porque ele sonhava que todos os feixes se inclinavam diante dele, diante do feixe de José. Ele via o sol, a lua, as estrelas se inclinando diante dele. E Jacó disse: eu, sua mãe, seus irmãos, nos inclinaremos diante de você? Era um sonho que Deus havia dado
a José. Mas era um sonho. E era um sonho porque quem o tivera fora José, era um sonho agora de José. O que como pais fazemos com esses sonhos? Simplesmente repreendemos a ousadia de um sonho? Sabe, eu oro a Deus para que meus filhos tenham sonhos da parte de Deus. E mais, que sejam sonhos ousados. Eu não quero que meus filhos tenham sonhos medíocres. Eu quero que meus filhos tenham sonhos ousados. Eu quero que meus filhos almejem coisas grandes. E eu sempre digo, peça a Deus coisas grandes, mas saiba que Deus fará coisas ainda maiores. Por isso, vamos ter realmente um grau de ousadia. Ninguém ali, nem José, nem mesmo Jacó ou seus irmãos, tinham ideia da grandeza do sonho quando este fosse realizado na vida de José. Mas havia um sonho. E que coisa maravilhosa! Não é apenas poder sonhar, realizar sonhos. E que coisa linda, como um pai, como uma mãe, fazer parte de um sonho. Como pais e como mães, e hoje especialmente nesse dia que honramos mães, eu me pergunto se como igreja temos exercido o papel que devemos exercer. Temos ido além de ser mentores ou instrutores de vida. Temos sido pais e mães. E tomando essa visão feminina que a igreja possui, eu me pergunto, será que a liderança, será que a igreja tem sido uma mãe para aqueles que compõem a igreja, os membros da igreja? Ou será que a semelhança de alguns contos de fada, temos sido uma madrasta? Como mãe ou como madrasta? Eu não quero que sejamos uma megera, uma madrasta, uma mãe má. E eu não estou dizendo que toda madrasta é má. Eu estou falando como nos contos de fada. Antes que alguém venha me dizer, pastor, como você disse isto sobre as mães. Existem madrastas que são mães maravilhosas. Na nossa sociedade nós temos uma ideia, um estereótipo montado. A madrasta tem que ser má, a sogra tem que ser ruim. Não é verdade? Na Bíblia, a sogra é uma bênção. Se eu fosse buscar palavras na Bíblia sobre sogra e nora, óbvio que nossa mente reporta imediatamente para o livro de Ruth. E ali encontramos uma sogra maravilhosa como Noemi, uma nora extraordinária como Ruth. Mas se vou ao Gênesis e pego a história de Isaac e de Rebeca e das esposas de Esaú, dizem que aquelas noras foram a angústia da velhice de Isaac e de Rebeca. Então, não é uma questão
sobre a posição que eu ocupo na estrutura familiar, se sou pai, se sou mãe, se sou filho, se sou irmão, se sou genro, nora, é se sou bom. Se em mim há estas qualidades, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, se eu suporto, se eu aguento e dou suporte, se eu perdoo, se eu não me ressinto, se eu guardo essas manifestações, ternura e afeto, dentro da igreja, nós temos que ter um relacionamento de ternura e de afeto, no nome de Jesus Cristo. Esse é o ideal de igreja. Oh, minha igreja tem um espaço maravilhoso, que bom, isso é bom. Minha igreja tem um louvor extraordinário, uma mensagem incrível, ministérios, cada um melhor que o outro. Mas na nossa igreja, estamos vivendo isto? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, dando suporte uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, porque onde há relacionamento, existem possibilidades de crises relacionais. E o meu amor tem que suportar, ele tem que ser maior do que a minha decepção. O meu perdão tem que vencer o que me ofende, ou então não há perdão. Porque cada um de nós, quando necessitamos perdoar, é porque, de certa maneira, nos ressentimos, fomos ofendidos. E o amor, como diz, amor acima de tudo. Que esteja o amor, que é o quê? Que é o vínculo da perfeição. E então, a paz, que excede todo entendimento, a paz de Cristo, porque em tantos lares, em tantas igrejas, em tantos ministérios, falta paz, porque falta amor, porque falta perdão, porque falta afeto, ternura e afeição, que se manifesta no quê? Se manifesta em compaixão, em bondade, em humildade, em mansidão e em paciência, dando suporte uns aos outros. Na igreja de nossos dias, como eu disse, há uma grande ênfase na mentoria, há uma grande ênfase na instrução, há uma grande ênfase na liderança, mas que nós precisamos voltar a ter uma grande ênfase na afeição, na bondade, no relacionamento familiar. Somos a família de Cristo. E temos que nos relacionar como família de Cristo. Os primeiros discípulos de Jesus, às vezes guardavam diferenças entre eles, que alguém
se perguntaria, mas como esses dois vão conseguir andar juntos? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E como é que um zelote, um extremista, pode se relacionar com um publicano? Eles tinham algo que os unia, que era maior que a diferença que os separava. Era esta afeição por causa de Cristo que os unia. A palavra do Senhor nos fala de tanto isso sobre a autoridade, a paternidade, deixe-me usar a palavra maternidade também, dentro da igreja. Hoje pela manhã estivemos falando sobre o ministério de mãe, o privilégio que é ter uma mãe sábia. Falamos sobre o conselho de mãe. Como é maravilhoso ser aconselhado por uma mãe sábia. Que diferença faz e que grande diferença faz em nossa vida o conselho de uma mãe que nos ama, que se importa conosco, que quer o nosso melhor. Eu não estou falando de uma mãe manipuladora, eu estou falando de uma mãe dedicada. Porque uma mãe manipuladora, mais do que amar os seus filhos, ama a si mesmo. E querendo o seu bem, manipula os seus filhos. Mas uma mãe dedicada ama aos seus filhos mais do que a si mesma. E esse deve ser o espírito de afeição dentro da igreja de Cristo. Todos nós suportando, servindo de base para que o outro alcance um nível mais alto. Eu quero que você vá mais além do que você já galgou até aqui. Há coisas maiores esperando por cada um de nós. Acima de tudo, um bom testemunho. Um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Quando nós pensamos nisso que muito se fala hoje na igreja, que é a cobertura, onde comparamos liderança à cobertura e dizemos, você tem que estar debaixo de uma cobertura. Cobertura tem que ter boa estrutura. Cobertura, para ser eficiente, tem que ser uma cobertura firme, sólida, mas leve. Uma cobertura pesada é um prenúncio de um desastre. Nós, por vezes, vemos notícias no noticiário, nos jornais, sobre coberturas que caíram, porque a estrutura não suportou. E quantas vezes nós ouvimos falar de tragédias, de pessoas que se feriram, de pessoas que infelizmente morreram quando aquela cobertura desabou. Quem é uma cobertura pesada, tem que saber que ela está prestes a ela mesmo cair, desabar, e quando desabar, ferir aqueles que deveria estar protegendo. Isso é cobrir.
Cobrir é proteger. E então, muitos, com razão, associam a cobertura a uma paternidade. Muitas pessoas impõem, exigem. Você precisa de uma cobertura, você precisa. Paternidade não se impõe. Paternidade, como maternidade, é algo natural. Eu não peguei o meu filho quando este nasceu, ou minha filha quando esta nasceu, eu não os peguei e disse, olha, veja bem, você tem que estar debaixo da autoridade de um pai. Seria uma loucura fazer isso. O que eu fiz foi ser pai para aquela criança. E naturalmente ela me reconheceu como pai. Minha esposa não necessitou se impor como mãe. Eu não estou dizendo que como pais e como mães não existam ocasiões em que nós temos que nos impor, fazer valer a nossa palavra ou a nossa autoridade a filhos. Mas eu quero dizer que naturalmente somos reconhecidos como pais, como mães. Por quê? Porque não fomos pais ou mães ausentes, fomos pais ou mães presentes. E quando você é um pai, uma mãe responsáveis, presentes, você naturalmente é reconhecido como pai e como mãe. Qual de nós não se lembra de quando seu filho, sua filha, te chamou de papai ou de mamãe? Talvez nós não nos lembremos quando a primeira vez chamamos pai, mãe, mas o pai e a mãe normalmente se lembram. E o que fez estas crianças chamarem de pai e de mãe foi que nós exercemos, alguns exerceram bem, outros exerceram não tão bem, e outros nem exerceram, infelizmente, a nossa paternidade, a nossa maternidade. Mas quando se fala de cobrir, não está se falando de cobrar. Há uma espécie de cobertura em nossos dias, como uma espécie de maternidade e paternidade em nossos dias, que tudo cobram e nada cobrem, e nada guardam, e nada protegem. Cobertura é proteger, é acolhimento, é se sentir acolhido. Sabe, você saberá sobre a autoridade na igreja, não é se você está sendo cobrado, você reconhecerá a autoridade na igreja se você está sendo acolhido. Deixe-me provar isso biblicamente, e eu não estou dizendo que nós não tenhamos autoridade para até ordenar. O apóstolo Paulo diz, eu poderia ordenar, exigir, mas prefiro pedir. Nós podemos ter autoridade para fazer valer algo, para exigir, para ordenar, mas quão melhor é conduzir, quão melhor é orientar, e quão melhor é acolher.
Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele mesmo, diante de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, contemplando Jerusalém, chorando sobre Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém. E expressou-se da seguinte maneira em Mateus capítulo 23, versículo 37, especialmente a segunda parte desse versículo, quando Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta ou acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Cobertura é como a galinha ajuntando os pintinhos debaixo das suas asas. A Bíblia diz que debaixo das asas do Altíssimo eu descanso, o quê? Seguro. Meus irmãos, afeto é algo que produz, a afeição produz no nosso meio o sentimento de acolhimento. Eu pergunto ao Senhor: o que pode fazer uma pessoa permanecer num ministério? Acima de tudo, não é a pompa e circunstância, ou a qualidade, as melhores cadeiras, o melhor ambiente, o melhor som, o melhor espetáculo, algo espetacular, mas é o sentir-se acolhido. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu quero estar numa igreja que me acolha, uma igreja que me faça sentir abraçado. Sabe que eu tenho uma visão, abrindo um parênteses aqui, uma visão arquitetônica. Se Deus assim nos permitir, e é um sonho meu que construamos um espaço, 2, 3 vezes o espaço que temos aqui. E uma das coisas que eu gostaria é que esse espaço possuísse formas ternas, formas femininas de arquitetura, que são formas arredondadas. Na arquitetura, as formas retas são formas mais relacionadas com o aspecto masculino, e as formas curvas ou arredondadas são mais relacionadas com o aspecto feminino. Existe algo em ambientes deste tipo que é como o acolhimento no ventre materno. Paulo diz essa expressão: filho meu que eu gerei. Como, Paulo? Você é um homem, como pode ter gerado? Mas eu gerei a vocês de Corinto, vocês foram gerados por mim, em mim. Não só por mim, mas é uma ideia de algo que eu gerei em mim. Como eu posso gerar a semelhança do útero materno que acolhe aquela vida? O ventre materno
que acolhe, que ampara, que suporta, que sustenta aquela vida. Quanto nós, como igreja, podemos aprender com mães sábias. Como eu disse, eu quero que o nosso ministério seja mãe, uma mãe sábia. E não a semelhança de como é nos contos de fada, e ressalto, nos contos de fada, uma madrasta má. Eu volto a dizer, não é porque alguém é madrasto que é má, mas a semelhança do conto de fada, abusiva, opressora. Como existem ministérios abusivos, ministérios opressores, ministérios que não são afetuosos, que não são acolhedores. E se você se lembra de algum, por favor, não jogue pedra, ore por ele, clame a favor dele, para que todos nós possamos assumir a forma de ministério que Deus deseja que vivamos. Uma igreja com ternos afetos de misericórdia na nossa forma de nos relacionarmos. Acima de tudo, o amor, um amor sem fingimento, um amor verdadeiro, um amor que nos leve no nosso relacionamento a um ambiente de paz, a um ambiente de acolhimento, que nós possamos ser afetuosos uns com os outros. E que as mães em nosso meio, na nossa igreja, sejam mulheres sábias, conselheiras, acolhedoras. Ninguém acolhe como uma mãe. A mãe acolhe nos seus braços. A mãe foi feita para acolher. A criança descansa nos braços da sua mãe. A criança encontra conforto nos braços da sua mãe. A criança sente o calor, o amparo nos seios de sua mãe. E quantos de nós já não ouvimos a expressão, os mais antigos utilizavam mais, dê um conforto para o bebê, para o seu filho. E o que era dar um conforto? Era trazer a criança, amamentar a criança. E esse ato de amamentar é um ato de amor. Sabe, amamentar não é um ato apenas de alimentar, é um ato de amor. Toda a amamentação é um ato de extremo amor, é um ato de afeição, é um ato de acolhimento, porque nenhuma mãe, quando amamenta, literalmente amamenta, fisicamente amamenta ao seu bebê, ela não está rejeitando, ela está trazendo o máximo possível para junto de si. Eu não tenho como me lembrar, mas eu imagino que a criança ouve o batido do coração da mãe. E aquele coração está pulsando por ela. É isto que nós temos que possuir na igreja.
para que Deus, em nosso meio, nos acolha, nos suporte, nos sustente, como a mãe amamentando, para que nós digamos, como a criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Mães ou madrastas? Como nós temos sido. Amado e querido Deus, nós entregamos esta humilde palavra que esperamos que possa contribuir em edificação para as nossas vidas. Dá-nos este bom espírito, este amor que acolhe, a afeição, a ternura, no nome de Jesus Cristo. Amém.